Fala galera do nosso canal, hoje o assunto é Booking e Cutting, né? Off-Season e Pre-Contest. E eu vou trazer algumas informações para vocês, coisas práticas, coisas da vivência aí trabalhando com atletas do mais alto nível do fisiculturismo brasileiro. E talvez você esteja fazendo o seu off-season de forma errada e comprometendo seus resultados. E talvez você possa estar fazendo o seu cutting errado e comprometendo todos os ganhos que teve no seu off-season e estragando com todo o resultado. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou compartilhar algumas coisas aí bem práticas, algumas coisas de vivência do dia a dia, de detalhes para você saber se você está acertando ou errando no momento de fazer um off-season, no momento de fazer um pré-contest, até quando se manter off-season, quando iniciar um pré-contest. Então vem comigo hoje, vai ser um vídeo bem informativo sobre esse assunto e vou tentar trazer detalhes aí onde você vai ter um entendimento de forma clara e com percepções simples você vai conseguir ter a certeza de estar sendo assertivo no seu processo de off-season, no seu processo de booking e também assertivo no seu processo de cutting e tendo aí os melhores resultados possíveis. E para você ser assertivo, tanto em off-season quanto em cutting, você pode contar com um aliado fortíssimo aí para te ajudar a ter os melhores resultados. E essa aqui é a minha dica, ó, 100% Pure Whey da Probiótica, o nosso 100%, né, com proteína isolada e concentrada do soro do leite. Você pode adquirir o seu lá no site Probiótica, utilizar o cupom PACHO para ter aquele belo desconto. E isso aqui vai te ajudar a chegar na sua ingestão proteica diária, garantir a proteína necessária para o processo de off-season, a proteína necessária para o processo de pré-contest, né, de cutting, e já começar aí com um bom aliado para te ajudar nos resultados. Galera, vamos dar início lá. Então eu acho que uma pergunta que eu recebo muito, até quando ficar em off-season e quando iniciar o cutting? Quanto tempo eu preciso ficar em off? Quanto tempo eu preciso de cutting? Então isso é algo muito individual, vai depender das estratégias, de como está sendo feito, de quão agressivo está esse off, de quanto radical está esse cutting. Então você está numa fase de booking, você vai construir massa muscular. É uma fase longa, você não vai conseguir isso em 2 meses, em 3 meses. Para realmente você ter mudanças perceptivas no volume muscular, conquistar a massa muscular sólida, vai tempo. Então, às vezes, o atleta fica 6 meses, 1 ano em off-season. Né? É um processo lento e demorado. A gente não inicia um período de off-season, um período de booking, já tipo, o booking lá vai ter 7.000 calorias. Então eu não vou sair de uma dieta de cutting de 2.000 calorias e pular para 6.700. Esse processo é degradativo. Então assim, o atleta terminou a competição. Vamos dar o exemplo aqui do Zancanelli, que está nessa fase. Ele competiu no Mister Olímpia, emendou mais uma competição, ganhou a vaga, teve um tempo de férias. Nesse período ele ficou numa dieta normocalórica. É aquela dieta onde ele está tendo uma gestão de calorias próxima ao que ele necessita ali, onde ele não vai ter ganhos, né, e nem percas. É aquela dieta que é tranquila para ele seguir. Ele não passa fome e ele não precisa empurrar comida para dentro igual na fase final de um off-season. Então ele fica confortável nesse momento e é uma dieta assim, né, que ele fica naquela fase ali que ele está não treinando ou treinando muito leve. Agora a gente vai iniciar o off-season, o booking do Zanca. Então o que a gente vai fazer? Exames estão tudo ok, já fizemos toda a bateria de exames e está pronto para iniciar. Então a gente vai começar a adicionar calorias aos poucos, né? Vamos colocar lá 500 calorias, 1.000 calorias nas próximas 3, 4 semanas. Ele vai ter um ganho de peso, né? Com o Zanca eu sei que esse ganho de peso vai ser bem limpo. Depois a gente vai adicionar mais 500 calorias, 1.000 calorias. E esse processo ainda sendo gradativo. A gente vai, a cada 3, 4 semanas, tendo
ajustes ali, né? Falando em atletas harmonizados, atletas de alto nível, a quantidade do que vai estar sendo usado no processo de off-season ali, parte hormonal, ela também vem aos poucos. Geralmente são as mesmas drogas, só que elas vão aumentando em dosagem conforme a dieta também vai aumentando. E qual que vai ser um sinal para mim de que esse processo de booking do Zanca já está, tipo, já meio que deu o que tinha que dar? Primeiro que a gente trabalha com calendário. Então a gente tem um tempo de booking ali, e eu sei que ele vai precisar de 16 semanas de cutting, né? Eu sei que para o Zanca, para a gente fazer um bom trabalho, é mais ou menos esse tempo. Ele consegue ficar muito bem com 12 semanas, mas a gente joga algumas semanas a mais ali para realmente ter aquela condição extrema. Então, dentro do calendário competitivo, eu deixo 16 semanas para o cutting e vou ter um período para off e um período para solidificar esse off-season dele. Agora, para você que não é atleta, que não trabalha com calendário, você vai ficar em off até quando? Né? Você precisa saber até quando o teu corpo está respondendo. Você tem a liberdade, você tem uma vantagem de você não tem uma data para ter que finalizar esse off e começar o trabalho de cutting, mas talvez um erro que acabe acontecendo com muitos o cara fica o ano inteiro em off, o corpo já não está respondendo a tempo e ele está deixando de ganhar porque ele está errando nesse time ali. Então uma boa percepção para você vai ver que chega um período que você já tem dificuldade de comer. Você fez lá os primeiros ajustes na sua dieta, acrescentou calorias, 500 calorias, 1000 calorias, de boa. Você viu que você ganhou lá 3, 4 quilos naquelas semanas. O físico está limpo, não está acumulando líquido. Aí você acrescenta lá mais 500 calorias para as próximas 3 semanas. Está indo bem, começou a ficar um pouco mais difícil para comer, mas está indo. O físico está limpo, teve mais um ganho ali de 2 quilos, beleza. Aí você acrescenta mais 500 calorias. Passa alguns dias, começa a ficar difícil para você comer. Já não desce mais, começa a sofrer com refluxo, tá o tempo inteiro cheio, você chega no treino mais sonolento, até o rendimento do treino começa a cair, né? Você vê que algumas semanas antes o negócio estava fluindo melhor. Você vê que começa a acumular um pouco de líquido, a pele começa a engrossar em alguns pontos. É sinal que algo deve ser feito. É sinal que você não adianta você ir socando calorias, né? Se você, depois de 2, 3 semanas, socar calorias, não, foda-se, vou jogar para dentro, vou empurrar a comida para dentro e vou crescer. Provavelmente você vai ter só acúmulo de gordura. Então é o teu corpo já dando um sinal claro que não está indo. Então quando chega nessa fase, a gente costuma fazer algumas manobras. E eu vou dar uma dica que eu aprendi com ninguém mais, ninguém menos do que Cris Aceto. Dica de ouro para vocês. E eu errei muito quando eu me preparei sozinho, forçando. A gente, quando é atleta e se prepara por conta, é comum a gente ou se exigir de menos ou se exigir de mais. Eu era aquele cara que me exigia demais. Então eu fazia um off extremamente radical, ia jogando tudo que eu podia de calorias e eu acabava ganhando gordura, eu agredia meu sistema digestivo e eu não tinha o resultado esperado. E quando eu comecei a trabalhar com o Cris, o que eu percebi? O Cris, ele vai muito no feeling de como o cara está, né? Quando os atletas falam, o Pacha é um paizão, ele se preocupa com tudo, com cada detalhe, como eu estou dormindo, como está o nível de estresse, como está a minha fome, se está fácil para comer, se está difícil para comer. Então, esses detalhes na preparação de um atleta que faz eles acharem que o Pacha se preocupa muito comigo, claro, eu me preocupo mesmo. Só que o resultado deles está diretamente ligado a isso. Então, se eu pergunto para o Zanca, Zanca, como que tá para comer? Ah, Pacha, tá empurrado o negócio, tá difícil, já a dieta não tá indo, não tô conseguindo, o resto ali da refeição às vezes tá ficando, não vai mais. Tô com refluxo, tô indo muito mais vezes ao banheiro do que normal. Até a gente saber como estão as fezes é importante. Tipo, o cara fala, cara, eu tô praticamente
indo 5, 6 vezes no banheiro e é diarreia. Tá tudo errado, entendeu? Então, cada mínimo detalhe é muito importante e vai ser informações para eu ser assertivo desse processo. E o que eu vi que o Chris, né, eles se preocupavam com esses detalhes e o tempo correto de dar uma pausa no off. Então, assim, a gente tinha tempo ainda de calendário para manter o off. Só que não adiantava a gente ir empurrando o cara porque já não estava tendo resposta. Então, uma dica para vocês: se você sentiu que já está algumas semanas em book, ali em off, e não está indo mais, você regredir algumas calorias por um período é uma estratégia muito válida. E era isso que ele fazia. Eu, enquanto atleta, eu sentia essa necessidade. Eu falava assim, cara, o que eu queria hoje era ficar um dia sem comer. Eu precisava de um descanso, um período regenerativo do meu sistema digestivo. Assim como a gente tem no treino, o período de deload, eu sentia a necessidade de algo parecido. Mas aquela coisa em achar que vai perder, que vai deixar de estar ganhando, eu não fazia isso e também não tinha o conhecimento a esse nível. Então o que o Chris fazia? Quando ele percebia que o atleta chegava nessa fase, ele descia ali 1.000 calorias, 1.500 calorias, dependendo do volume que estava a dieta, e deixava ali 10 dias, 2 semanas, né, algo disso, em média de 2 semanas geralmente, descia as calorias. Então, digamos lá, né, que eu vi bastante isso com o Rafa, estava lá chegando nos 130 quilos, a dieta estava lá com 7.000 calorias. Ele baixava para 5.500, baixava 1.500 calorias. Ficava fácil para ele comer, comia fácil, tipo, já não tinha mais o problema de estar empurrando comida, voltava a sentir fome e ele não ficava o tempo inteiro estressando e deixando o corpo dele o dia todo cheio de comida e sobrecarregado. Então ele tinha alguns dias de descanso ali para o sistema digestivo. Ele voltava a sentir fome, sensibilidade à insulina melhorava, até a condição de treino melhorava, o físico que estava ali já com retenção, né, que já via que não estava tendo uma resposta tão boa, dava aquela limpada, ele acabava descendo ali 2, 3 quilos, mas num físico melhor, um físico mais limpo e se sentindo muito melhor. Depois de próximo de 2 semanas, ao invés de subir 1.500 calorias, ele subia 500 calorias. E o físico voltava, ele desceu 3 quilos, ele recuperava ali 2 quilos, 2,5 quilos, já quase no peso que estava, mas com um físico mais limpo, com mais apetite. Então a gente via que era uma resposta muito mais positiva. O que estava ali meio travado o negócio, destravava e o resultado voltava a fluir. Então você que não tem uma data para competir, você não precisa se prender a em tal dia finalizar o seu off, é uma estratégia válida. Né? Vou ficar 6 meses em off, em booking. Aí você sentiu que lá no terceiro mês deu essa travada, é uma estratégia muito inteligente a ser feito. Aí você finalizou o seu booking, você atingiu o peso que queria lá, se mirou em chegar aos 3 dígitos, bateu 3 dígitos, está com a qualidade aceitável, e daí faltam 12 semanas para o verão, e você faz uma dieta lá, você acelera o negócio para em 12 semanas estar trincado. E daí você perde muito peso. Você estava com quase 100, você vai para 80 para ficar na condição que queria. Então qual que foi o erro aí? E que muita gente acaba errando na hora de começar o cutting. Você precisa ainda ficar um período de transição. Você não vai começar a regredir calorias já de cara. Você precisa ficar um período ali naquele peso que você chegou. Tipo o Nescau, a gente mirou para ele chegar perto de 140 quilos. Ele atingiu isso. Se a gente decidisse competir Arnold Ohio, Arnold Brasil, que são competições agora, ele não teria tempo de solidificar os ganhos que ele teve. E ia acontecer o quê? O peso dele despencar. E ele não manteria o volume, não conseguiria mostrar essa evolução no palco. Então ele vai ficar aí 2, 3 meses ainda, mantendo aquela ingestão próxima do teto que ele chegou. Às vezes a gente mexe um pouquinho, fez o período de deload dele agora, mas vai tentar manter ainda a ingestão alta, um período, os treinos em alta intensidade e conseguir realmente solidificar o que ele ganhou. E daí sim depois a gente vai pensar em começar o pré-conta. Tem um calendário, um prazo bom para ele.
e o tempo de pré-contest. Quando você decide fazer uma manobra muito radical de fazer poucas semanas de pré-contest, tipo, eu considero abaixo de 12 um pré-contest curto. Para mim, um pré-contest tem que ter no mínimo 16 semanas, porque eu consigo ir trabalhando de forma bem gradativa. Então o cara começou o pré-contest, ele estava lá naquela dieta que tá difícil comer, assim, não é fácil, é um trabalho. A primeiro ajuste, né, o primeiro decréscimo de calorias, o cara passa a ficar tranquilo. Cara, tá bom, tô comendo de boa, não tô passando fome, já não tô mais empurrando comida, tô conseguindo manter os treinos bem, porque ainda é bastante comida, bastante caloria, tá tudo bem. A única coisa que não fica boa é que nessa primeira fase, e talvez você vai sentir isso, você vê que o físico não fica tão bom. Esse primeiro ajuste, quando inicia o cutting, o atleta não gosta. Porque quando ele estava em off, estava no maior peso, apesar da qualidade não estar, né, como de palco, mas estava controlado, cheio o tempo inteiro. E da hora que ele faz o primeiro ajuste ali, que baixa as calorias, o físico dá uma primeira murchada. O glicogênio, o estoque de glicogênio já não fica tão cheio ali o tempo inteiro igual estava. E ele fica com um físico que os atletas não gostam. Esse primeiro físico do início do cutting, os caras não gostam. Que o cara não tá nem gigantesco e cheio o tempo inteiro, e também não tá trincado igual no final do pré-contest. Então é um período que nem um atleta gosta do físico. É meio que unânime isso. Talvez você passe por isso. Então, outra coisa, é importante você saber que faz parte do processo. Aí você vai, né, a cada semana, a cada 2 semanas, a cada 10 dias, você vai avaliando o seu físico e vai fazendo um decréscimo de calorias. Vai baixando a quantidade de carbo, você vai adicionando cardio, você vai adicionando estimulantes. No cutting ali, a fase também que daí, conforme vai cada vez mais apertando a dieta, né, as drogas usadas em cutting também sobem em sua dosagem, porque no início tá tudo de boa, é uma quantidade ali que você não vai acumular gordura, você não vai estar murcho, então eles estão usando menos coisas. Conforme a finalização vai se aproximando, você vai usando mais doses, porque você vai blindar aquela massa muscular para quando já estiver numa dieta bem restrita. E, então, acho que o principal detalhe para você que vai fazer alguma manobra por conta é ir fazendo de forma gradativa. Às vezes eu inicio com um atleta novo o trabalho, e daí faz o primeiro ajuste. O primeiro ajuste tira uma quantidade, uma pequena quantidade do carboidrato que ele estava ingerindo. Ele já vai ter uma resposta positiva. Aí o cara, pô, mas não vou usar T3? Pô, não vou usar clenbuterol? Se não aumentou o cardio, não sei o quê. Calma, calma. Deixa as cartas na manga. A gente precisa ter várias cartas na manga. Então, os primeiros ajustes a gente vai baixando a quantidade de carbo. Segundo ajuste, baixa um pouco mais essa quantidade. Terceiro ajuste, sobe a quantidade de cardio. Né? Já lá pro meio do cutting, a gente começa a adicionar algum tipo de estimulante, algum tipo de queimador. E isso vai sendo manipulado aos poucos. Então, o negócio não começa já numa porrada só. A gente vai sendo gradativo. Por isso que eu prefiro deixar um bom tempo de cutting. E quando a gente faz aquele cutting mais curto, sei lá, 8 semanas, o negócio é mais porrada. Já entra com estimulante, já entra com uma quantidade alta de cardio, a dieta já vai lá para baixo. O que acontece? O cara fica 8 semanas ali que ele já cai muito o nível de o rendimento do treino, ele acaba perdendo muito mais volume e acaba sacrificando ali uma boa parte daquela massa muscular que ele construiu no off-season. Então, um erro aí comum que eu vejo é o cara querer acelerar o processo. Ou às vezes até o cara não ter um bom planejamento. Né? O cara é atleta, ele tem datas para trabalhar. Ele estava mirando competir no segundo semestre do ano. E esses dias mesmo eu tive algumas conversas com alguns atletas em relação a isso. Competiu ali por novembro, e daí foi, ó, agora você vai competir só no segundo semestre do ano que vem. Só o Olímpia Brasil do ano que vem. Então esse início de ano a gente vai ficar em off-season. Aí do nada o cara, eu vi que vai ter o Arnold, eu quero competir o Arnold, não sei o que, porque é importante para mim. Cara, não vamos pro Arnold. Você precisa do off-season agora. Você competiu várias vezes no final do ano,
e a gente emendar um Arno que é já, não vai estar boa, teu físico não vai responder. Aí o atleta geralmente ele vai, a maioria vai entender, né? Contratou um treinador, ele vai falar, não, o cara tá falando, eu vou respeitar. Tem atleta que não, eu vou mesmo assim. Então tá, então se você prepara por conta, nosso trabalho encerra aqui. Às vezes acontece. Mas esse planejamento é muito importante. E o cara que é atleta, ele não se emocionar e tipo ver que o pessoal começou a iniciar uma preparação tipo pro Arnold que é agora, e daí ele queria também atropelar o processo e ir pro Arnold, ser uma escolha ruim. Provavelmente ele vai acabar atrapalhando muito os ganhos dele. Ele nem teve tempo de fazer um off, provavelmente o cutting não vai ter uma resposta tão positiva, e daí ele acaba estragando o ano dele. Aí depois ele quer pegar o campeonato do segundo semestre, que era a meta inicial, mas daí ele se atrapalhou todo e fez toda essa manobra, e às vezes ele compromete um ano todo aí que ele podia ter de evolução, porque ele simplesmente se emocionou com uma data, uma competição, e acaba fazendo escolhas erradas. E pra gente finalizar, galera, sobre treino. Né? Eu vou mudar o meu treino em off, em cutting, né? Em pré-contest, em off-season, em booking ou cut, né? A gente no meio do físico a gente usa mais off-season e pré-contest, né? A galera que não é atleta, booking e cutting. Eu vou geralmente manter o mesmo treino. Quando que eu vou mudar o treino, galera? Eu tô iniciando agora com o Zanca. Vamos iniciar o off. A gente estabeleceu um programa de treinamento em cima do que a gente precisa melhorar. Então a gente vai fazer isso no off e provavelmente vai manter a mesma estratégia em cutting. Talvez mexa alguma coisa, um pouco mais ou um pouco menos de volume, conforme a necessidade. Mas essa base de treino realmente só vai ser mexida quando eu sentir que eu preciso agora enfatizar outros pontos. Então eu decidi uma base de treino para ele que a gente vai ter uma prioridade em glúteo, costas e peitoral. Então eu só vou mudar isso se eu falar, não, porra, hoje o peitoral do Zanca já está muito volumoso e está ficando desproporcional com os ombros, então a gente tem que dar uma invertida nisso, né? Mudar a ordem aqui, porque senão a gente vai começar a ter desproporções. Então essa base só vai ser mudada assim. Então eu vou mantendo aquela base de treino, aquela seleção de exercícios, talvez mude um pouquinho para mais ou para menos o volume, mas geralmente a gente não muda o treino, né, no período de off-season e pré-contest. A grande diferença vai ser na quantidade de carbo que vai diminuir na fase de cutting e a quantidade de cardio que vai ser adicionado na fase de cutting. As drogas de cutting e booking mudam algumas, e a maior diferença é também a quantidade de estimulantes, né? Que daí no cutting a gente vai acabar utilizando mais. Então é isso, galera. Isso aí foram algumas... Eu tentei trazer coisas bem práticas da minha vivência ali, citando exemplos para vocês. E talvez vocês, ouvindo, né, falar desses exemplos, vocês consigam falar, puxa, é bem isso que está acontecendo comigo. Nossa, é isso aqui que eu estou errando. Então tentei trazer coisas bem práticas ali, manobras que a gente acaba utilizando, e espero que você que, né, não tem... principalmente esse vídeo aqui é muito focado para quem não tem um treinador, né, para quem acaba tendo que fazer manobra sozinho, né, trazer essas informações. Então espero que essas informações aqui ajudem você, se você está errando, está faltando algum detalhe para você, que essas informações lhe ajudem e que você consiga, com isso aí, trazer os seus resultados. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e deixa o seu comentário, fala o que você achou, fala se eu fui claro para você aqui nas dicas que eu deixei, e se ficou dúvida, deixa aí nos comentários, porque a sua dúvida pode ser o tema de um próximo vídeo. Valeu, até a próxima.